Hoje eu fiz um live não planejado. Esse live eu fiz porque o marido saiu com o bebê e eu falei, opa, é agora ou nunca. Então eu pulei aqui para fazer um live sobre como fazer o bebê dormir sozinho ou sozinha no berço. Essa foi uma pergunta de uma seguidora minha. Ela é a mãe que eu entendi de primeira viagem. Ela é novinha, mas também não é por isso que necessariamente faz, né, toda a diferença. Aliás, também não é porque é mãe de primeira viagem também. Às vezes é mãe de, né, terceira viagem e nunca conseguiu fazer um bebê, né, dormir no berço sozinho. Muitas vezes, inclusive, a gente acaba repetindo os mesmos erros. Erros ou padrões, né, rotinas. E como não soube, né, fazer o primeiro bebê, vamos dizer, dormir sozinho no berço, quando o segundo vem, às vezes repete tudo que fez com o primeiro e também não dormiu sozinho no berço. Então não é por ser a primeira viagem, nem por ser nova, nem velha, que vai fazer muita diferença. Depende mais, assim, a pessoa, às vezes a mentalidade, assim, o que a pessoa já tem como, né, uma norma, o esperado, ou o que necessário não é. Oi, amiga, tudo bem? Ed, tudo jóia? Como que tá o bebê? Então, o que acontece? Primeiro, bom, pra você ter noção, essa mãe veio pra mim, eu acho que foi ontem, se não me engano, e falou que gostaria que o bebê dormisse no berço sozinho, né, até 4 meses de idade. Falei, qual é a idade do seu bebê? Eu acho que falou, era tipo 13 dias. Bem novinho, bem recém-nascido. Falei, opa, coisa mais fácil. Coisa mais fácil. Agora, pegar um bebê de 7 meses, 1 ano e pouco e fazer, daí já é um abacaxi que tem que descascar. É possível? Mas dá muito mais trabalho. Falei, não, filha, coisa mais fácil. Daí eu mandei 2 áudios. No total, deu menos de 2 minutos. A menina logo depois, assim, um tempinho depois, algumas horas depois, já mandou mensagem pra mim, falando assim, opa, Deus, tanto que eu coloquei no stories, você pode ver lá, tá lá no stories. Ela falou assim, né, coloquei na prática e deu super certo, achei que ia demorar, achei que ia ser difícil. Eu falo, eu vou fazer isso toda noite. Então, vamos lá, algumas dicas, as coisas que eu sugeri pra ela. Primeiro lugar, é muito fácil. Gente, é muito fácil. Não fala pra mim que não é fácil, porque eu tenho muita experiência com recém-nascido, com gestação traumatizante, e dá super certo. É muito fácil fazer um recém-nascido dormir sozinho no berço. O que não é fácil é tirar esse recém-nascido dos braços da mãe, ou da avó, ou da tia. Essa que não é difícil. O que não é fácil, né? É difícil. O que também não é fácil é quando esse bebê já não é mais recém-nascido e já tá acostumado, né, de dormir juntinho com a mãe na cama, ou dormir sempre no braço, ou dormir no carrinho, né, vai pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Fazer esse bebê mudar pro berço com uma certa idade, principalmente depois de 3, 4, 5 meses, daí sim é difícil, ok? Mas pegar um recém-nascido e fazer dormir no berço é quase impossível, sim. É muito difícil esse bebê não dormir no berço. Então, essas são práticas, assim, que a maioria não coloca na prática logo cedo e depois acha que é difícil. Mas por quê? Porque já criou um hábito e depois quer tirar aquele hábito do bebê. Mas quem ensinou aquilo pro bebê foi a mãe, ou a avó, ou quem seja. Então, não é necessário você deixar esse bebê chorando altas horas. Não é necessário um monte de sofrimento. Principalmente quando você coloca na prática já logo cedo, tá, gente? Logo cedo. O quanto antes, melhor. Porque daí, principalmente se você pega nos primeiros dias, já colocando o bebê para dormir no berço, o que acontece? Quando começam algumas outras coisas, a partir de algumas semanas ou meses de vida, por exemplo,
saltos de desenvolvimento, né? Com 3, 4 meses pra frente, começam alguns saltos, o bebê começa a perceber que consegue isso, consegue aquilo, consegue virar, começa a acordar cada vez mais. Daí vai ser uma coisa que já está bem acostumado, bem adaptado na rotina do bebê. Ficar no berço, tanto de dia quanto de noite, tá, gente? E o recém-nascido também, tem recém-nascido que sofre com cólica, só que assim, um pouco mais pra frente, nos primeiros dias. Então, se você já pega os primeiros dias, já bota na prática, é uma coisa que fica mais fácil quando esse bebê já começa, às vezes, a sofrer mais no finalzinho da tarde, pro noite, já tem uma rotina de dormir no berço. Então, só tem a cólica. Mas não tem toda aquela outra questão de também, além da cólica, tem a questão de não gostar do berço, nunca dormir no berço, agora tá com duas coisas que tá tentando consertar, ok? Então, primeiro, começa quanto mais cedo, melhor. Daí pode fazer esse processo sem muito choro, sem muita angústia, mas que nem eu falei, mais fácil conseguir isso quando tá mais novo do que mais velho, quando já adaptou com outro costume, outra rotina. Só para esclarecer, dormir no berço, isso pode ser no quarto da mãe, pode ser no quarto individual? Pode. Tanto um quanto o outro, tá? Pessoalmente, eu coloco o bebê sempre, a partir da hora que nasceu, eu coloco um bebê para dormir no berço individual. É o meu estilo, eu sei que não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, embora eu coloco muitas outras práticas, muitas outras coisas na prática que reduzem até 94% o risco de morte súbita. Então, considerando esses outros fatores, outras coisas que eu coloco aqui no perfil, coisas que eu coloco no meu curso, eu disponibilizo tudo no curso também, essas outras dicas para que risco de morte súbita não seja uma coisa muito preocupante no meu caso, ok? Mas eu sei que a Organização Mundial de Saúde já não recomenda isso. Então, cada mãe tem que ver o que funciona melhor para ela. Isso, amiga, é o ventilador. Eu ensinei o ventilador. O ventilador em si, só tem um ventilador no quarto. Segundo um estudo que fizeram nos Estados Unidos, em Califórnia, acho que 2008, eu tenho isso no perfil aqui, mais pro início do perfil, no feed. Só de colocar um ventilador ligado no quarto já reduzem até 72% o risco de morte súbita. Justamente numa cultura que tantos pregam que ventilador faz mal. E não significa que você necessariamente tem que colocar ventilador na cara do bebê, né? Mas só de ligar no quarto já reduz drasticamente, faz aquele barulhinho gostoso para dormir, né? Ajuda o bebê a não acordar com qualquer barulhinho. E ajuda a diminuir o risco de morte súbita. Sem contar que ajuda muito, né, para refrescar. Estamos em um país tropical. Então vamos lá. Como que eu faço meu bebê dormir sozinho? Começa cedo. O que acontece muito quando o bebê dorme junto com a mãe, no mesmo quarto, mas principalmente na mesma cama, tá? Se você vai ficar no mesmo quarto, tá, pode ficar no mesmo quarto, mas a minha dica é que separa as camas, porque primeiro, tem muitos outros riscos, não vou entrar em tudo isso quando está dormindo na mesma cama, tá? Mas se pelo menos estiver ao lado, além de reduzir esses riscos e dar mais espaço para o casal na cama, também tem uma questão de que o bebê, a partir de já poucos dias, assim, semanas, já vai começar, o ciclo de sono do bebê não demora muito entre acordadas. Então, além do fato de que o bebê vai estar acordando para mamar também, cada pouco tempo, dependendo se estiver amamentando no peito, que é sempre o ideal, né? Então, é melhor, o bebê sempre vai estar acordando mais frequente. Se o bebê estiver numa mamadeira, vai demorar um pouquinho menos, como no meu caso, não tenho leite materno porque eu não sou a mãe biológica desse bebê, eu sou uma família acolhedora, recebemos recém-nascidos em situação de risco e às vezes eu já tive 2 horas de aviso prévio. Então, assim, com pouco aviso. E vai demorar um pouquinho mais entre mamados por ser mamadeira com fórmula. De qualquer forma, você vai estar acordando várias vezes por noite. E ainda, quando o bebê está entre um ciclo e outro, o que acontece? O bebê dá uma despertada. Sendo grande ou pequena essa despertada, esse bebê vai mexer no berço ou na sua cama, vai dar umas mexidinhas,
vai olhar para lá, para cá, vai, né, às vezes tá tentando chupar dedo, às vezes, né, tá com chupeta, às vezes simplesmente tá fazendo barulho de ser vivo. E quando isso acontece, a mãe acorda. Porque não sei o que acontece com o nosso cérebro. Mas a gente nunca mais dorme igual. Tem uns que falam que o pai apaga e ronca e tá nem aí. Tem outros que não. O pai também, muitas vezes, tem que trabalhar no dia seguinte e acorda com qualquer barulhinho. Tem uma amiga que esses dias atrás falou que toda hora o marido dela acorda. Qualquer coisinho que o filho fizer, ele acorda. Então, assim, é difícil porque ele vai trabalhar. Pelo menos a mãe, obviamente, gente, a mãe faz muita coisa o dia inteiro. Assim, dá a impressão que não, né? Que se limpa, limpa, limpa e nunca tá limpa. Você lava, 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 sempre tem mais para lavar. Mas a mãe também, assim, nos primeiros dias consegue talvez descansar um pouco mais, né? Mas com o bebê em casa não é fácil. Mas o papai também precisa dormir. Então, no mínimo, se você separa os ambientes e coloca o bebê num bercinho, tem mini berço que você consegue comprar barato, não é caro, e depois você consegue revender e sai basicamente pelo preço que você comprou, se não for comprar novinho, tá? Se você comprar usado, semi-usado de alguém e usa pouco tempo, depois revende, gente, você consegue muitas vezes, assim, quase o valor que você investiu e você ainda usou naquele meio tempo, não tomou todo aquele espaço e é mais do que espaço suficiente para um recém-nascido. Geralmente até uns 3 meses, ok? Depende um pouco do bebê. Tem bebê que até mais consegue ficar usando tranquilo. Tem bebê que com menos tempo tá mais ativa. E daí começa a enfiar as perninhas, né, nas aberturas e tem que já subir para um berço. Mas daí sobra espaço no quarto, fica pertinho da mamãe e também dá um pouco mais de distância quando o bebê começa a mexer. O que acontece? O bebê mexe, mamãe acorda. Mamãe levanta já pensando, ai meu Deus, agora precisa de mim. É automático, você já pensa, meu bebê precisa de mim. Calma, gente, calma. Não necessariamente precisa de você. Isso é um fato muito importante. Por quê? Porque se você já, toda hora que o bebê dá uma despertada, que é automaticamente parte do sistema de sono, de rotina, de dormir, de acordadas e, né, despertares, faz parte. Todo bebê vai acordar várias vezes durante a noite e voltar a dormir, se a mãe deixar. E é muito importante que nesses primeiros dias você deixe que o bebê determina quando é necessário que a mãe acorda e quando não é necessário. Porque você vai acordar muitas vezes e se você não tomar, não souber esse ponto aqui e você acorda o bebê mais ainda toda vez, você além de acordar 2, 3, 4 vezes a mais do que necessário, que o bebê não precisava e você não estava com fome, às vezes só estava virando na cama e você sentiu a necessidade. Além de acordar mais e dormir menos e todo aquele estresse no corpo, exaustão, aumento de colesterol que passa no leite. Eu tenho outro vídeo no IGTV sobre os hormônios bons e ruins que passam no leite materno, tá, gente? Importante isso. Se você não dormiu bem, você vai aumentar os níveis de cortisol no leite e vai passar isso para o bebê, que também vai ter efeitos negativos. E então, assim, além de tudo isso, você também está ensinando uma rotina negativa para seu bebê, umas associações. Daí o que acontece? Seu bebê acordou, deu uma, assim, né, pescada à noite, olhou para as paredes, tá ao lado da cama. A maior parte do motivo que eu coloco o bebê em outro quarto para dormir é porque quando chora eu escuto. E quando não chora eu sei que não precisa de mim, eu não acordo. Daí, geralmente, no máximo, eu acordo 3 vezes por noite, que é 2 meses de vida, já tá pra 1 vez por noite, e mais pra frente, geralmente o bebê tá dormindo a noite inteira. Então, assim, quando você não ensina o bebê que toda vez que você abriu os olhos, entre um ciclo de sono e o outro, você precisa da mamãe e precisa do peito, ou da mamadeira, ou da sei lá o que para voltar a dormir, se você não ensina isso para o seu bebê não vai saber. E se o bebê não aprende que, opa, despertei, agora eu preciso de colo, preciso de mamar, preciso de peito, preciso de carinho, preciso de não sei o que, para voltar a dormir. O bebê automaticamente vai dormir, vai voltar a dormir
se a mãe não ensinar essas associações, ok? Então começa cedo. Então estamos falando sobre como fazer o bebê dormir sozinho, né? Então identifique se seu bebê realmente está acordando para mamar. Se ele só tá entre um ciclo de sono e o outro, ele vai mexer um pouquinho. Às vezes resmunga um pouco, às vezes ele tá inconfortável, só tá se ajeitando. Deixa que ele dá uma choradinha primeiro, tá? Se ele começa a chorar, daí você pega. Por quê? Já informou, às vezes você vai aprender também. Nos primeiros dias você já vai começar a pegar o jeito do bebê, tá, gente? Você vai começar a perceber que seu bebê precisa mamar de tanto tempo em tanto tempo, ok? Depende se tá no peito, se tá na mamadeira, mas você já vai aprender isso. Então, na mamadeira, eu não tenho experiência no peito, então é só teoria. Então, vamos lá para aquilo que eu tenho. Na mamadeira, o bebê mama cada 3 horas. Se for menos que isso, eu já sei que precisa de mais leite cada mamada. Então, por exemplo, se estava mamando 60 ml e agora acordou depois de 2 horas, opa, eu já sei que 60 não está sendo suficiente, às vezes já está querendo 70, 80, então já vou pular de 60 para 90, que é a próxima medida, né? É de 30 em 30. Então, vou fazer 90. Às vezes não vai mamar 90, vai mamar 70, 80, mas eu providencio mais. Por quê? Porque eu sei que se ele está acordando mais rápido do que 3 horas, é porque ele tá com mais fome e eu providencio mais leite para ele ficar à vontade. Se quer, vai tomar. Se não quiser, beleza, eu vou jogar e vou fazendo assim. Então, acordou, não vai se virar para voltar a dormir. Eu já sei que tá com fome, porque começou a reclamar. E realmente eu percebi que tá naquela hora mesmo, já dormi tanto tempo, então mais ou menos tá na hora de mamar. Então, antes de acordar muito chorando, eu já vou lá e eu já pego o bebê para dar mamar. Parte do motivo que eu quero eu quero que ele dá uma choradinha para verificar que é fome, mas eu não quero que ele chore muito, porque se ele chora muito, ele vai dar uma despertada boa. Isso também eu quero evitar. Porque se dá uma despertada muito, assim, boa, assim, acorda de vez, vai ser mais difícil esse bebê voltar a dormir, ok? Quando tem poucas semanas, nem tanto, porque o bebê dorme muito mesmo. Mas quando já tá com 2 meses, 3 meses, e esse bebê já, assim, acordou de vez, tem bebê que demora para voltar a dormir. Às vezes tá 1 hora, já mamou, tá 1 hora lá olhando as paredes, não quer voltar a dormir. Não necessariamente por isso precisa de colo, mas depende do bebê e depende da rotina da mãe. Então tem mamãe que já fica assim toda hora com o bebê enquanto tá acordado. Se ele volta pro berço quando tá acordado, beleza, deixa ele lá, entendeu? É por isso que a gente começa cedo com essa prática. Porque daí não depende da mamãe ficar junto. Tem mãe que fala pra mim, mas como que eu vou fazer? Tipo, ele tá acordado. Falei, daí, deixa ele acordado. Se ele tá chorando, tudo bem. Se ele exige, né, não vai deixar ele chorando, desesperado no berço. Mas só o fato dele estar acordado não significa que ele precisa de você, mãe. Não significa. Então deixa que ele exige você. Não se sinta exigida só por ser a mãe, ok? Beleza, identificou que é fome, deu mamar, né, arrotou se precisar, né, principalmente se for mamadeira. E daí, quando você percebe que o bebê, assim, eu não sugiro que você espera ele dormir bem, assim, pegar no sono antes de pôr no berço. Por quê? Se possível, coloca esse bebê de volta quando está bem molão para dormir. Porque daí já aprende a dormir sozinho também. Então, além do fato de que você está colocando esse bebê recém-nascido para dormir, você também está ensinando que, mesmo que você não esteja roncando, você pode, né? Você consegue dormir sozinho, já com aquele soninho e de costas para dormir. De costas é sempre o recomendado, né? Para diminuir o risco de morte súbita.
eu falei do tempo, né, da mamar. Assim, isso vai mudar muito de um bebê para o outro, principalmente baseado no leite ser leite materno ou se vai ser de mamadeira. Porque, assim, o leite materno, obviamente, demora um pouquinho. Assim, né? Assim, depende um pouco algumas coisas, mas geralmente a mesma quantidade para o mesmo bebê, vamos dizer, a mesma quantidade para a mesma idade do bebê, o leite materno vai ser digerido mais rapidamente do que o leite de fórmula, porque é próprio para o bebê, é próprio para o corpo do bebê. Então, ele dura um pouquinho menos tempo do que o leite de fórmula. Mas isso você vai vendo com o bebê. Mas é bom que você não esteja dando também, você tem que acompanhar a idade do bebê, porque conforme o bebê vai crescendo, né, com poucos dias já pode dar uma diferença boa, principalmente no início. Então, se você vê que o tempo tá, principalmente se está encurtando, gente, esse tempo não deve encurtar. Porque o que você quer evitar é que esse bebê fica beliscando a noite toda, principalmente à noite, quando você precisa dormir. Então tenta fazer com que o bebê dê uma mamada boa e depois dorme, né? Porque daí já vai acostumando, vai facilitar muito para a mãe. Eu sei que tem a sucção não nutritiva também, que é quando o bebê pega no peito, que ajuda a estimular o leite. E como se fosse assim, aquela sucção só para acalmar o bebê. Mas mesmo assim, que seja sucção não nutritiva, desculpa, é difícil falar isso para estrangeira, e não beliscando, porque beliscando vai fazer com que cada 30 minutos, 40 minutos você tá dando mamar de novo e vai dificultar. Então tenta separar as coisas que vai facilitar mais para você. Isso é mais fácil quando é mamadeira, porque ou tem leite ou não tem leite, né? No peito é tudo no mesmo lugar, então pode ser um pouco mais difícil, mas você vai aprendendo com o seu bebê. Sempre que você vai mudar alguma coisa na rotina do bebê, você precisa tentar mudar isso de dia, ok? Antes de mudar à noite. Como assim? Por exemplo, vamos dizer que meu bebê já tem 2 meses, está dormindo comigo, mas eu penso, puxa, seria legal se eu conseguisse acostumar ele a dormir no berço, né? Tá certo, vou tentar adaptar ele no berço. Quando que eu faço isso? Às 9 horas da noite? Não. Você faz isso de dia, tá? Começa de dia, principalmente porque você tá mudando. Então, você já começa de dia nas sonecas. Você vai colocando o bebê, tudo que eu tô falando aqui, você vai colocando o bebê no berço, né, de costas, de preferência, porque para reduzir o risco de morte súbita, como falamos, vai colocar no berço para as sonecas, daquele jeito que eu mencionei. Quando o bebê está bem sonolento, porém não apagadão, porque você quer evitar uma associação que o bebê sente que precisa dormir e estar roncando antes da mãe colocar. Sem contar que, honestamente, eu não acho tão legal sempre que o bebê dorme, que sempre dorme no braço e sempre vai pra cama. Primeiro, isso depende muito dos pais, e a mãe cada vez mais, mas vai ter que voltar à vida normal, os pais, né? E vai estar muito cansado, vai ter coisa para fazer, outros filhos, etc. E vai toda vez ter que ficar, né, fazendo dormir no colo. E o bebê vai demorando cada vez mais, exigindo cada vez mais. Mas também bom, esqueci o que eu ia falar. Mas essas associações, assim, são muito complicadas para você mudar depois. Agora, se você quer, porque quer fazer que o bebê dorme de vez em quando no colo, ótimo. Eu também faço isso, gente. Eu sei como é, né? Você fica com aquele bebê gostoso no colo. Geralmente eu faço isso no final da noite. De dia, é tipo, mamou, arrotou, berço. Mamou, arrotou, berço. Mamou, arrotou, berço. Daí, no final da noite, terminei o serviço, né, lavei a louça, fiz a janta, daí eu só sirvo para ser mãe pelas próximas horas. Então, é muito tempo de colo, mas é sempre no mesmo horário, uma vez no dia, tá? Eu dou colo nas outras vezes, principalmente se chorar, principalmente quando vou dar mamar, ok? Estamos falando sobre bebê de
né, principalmente até 3, 4 meses, quando começa a se movimentar um pouquinho mais, começa a querer mais tempo, assim, de barriga para baixo, às vezes para brincar com os brinquedos e começa a descobrir o mundo mais, começa a querer virar. Mas principalmente até lá, o bebê depende muito de você pegar no colo, né, para observar as coisas. Então eu faço isso sempre no final da noite. O bebê sabe que vai ter aquilo, que vai ter aquela atenção total para ela ou para ele, mas também não fica dependente daquilo toda santa hora. Não é todo dia, o dia todo. É uma vez no dia, no final da noite, vai ficar às vezes 2 horas comigo, assim, aquele tempo direto. À noite dorme sozinho no berço, que nem uma beleza. E de dia vai ser aquela rotina, né? Acorda, passa um tempo no colo, assim, pra interagir, ver uma coisa, assim, uns beijos, troca roupa, coloca às vezes uma cadeirinha, alguma coisa assim. Depois vai dar mamar, vai arrotar e coloca de volta no berço e o bebê aprende a dormir sozinho. E no final da noite vai saber que vai ter aquele tempo gostoso de tempo maior no colo, tempo individual só pra ele ou pra ela. Então, assim eu vejo que você tem aquele tempo gostoso com o bebê, que você não está negando aquilo pro bebê, mas você está acostumando o bebê com o restante do mundo, como o mundo é. Tem tempo para isso? Tem tempo para aquilo? Tem! Só que assim, cada coisa no seu tempo. Tem tempo que a mamãe vai fazer comida, tem tempo que a mamãe vai fazer isso ou aquilo, tem tempo que a mamãe também tem que ser esposa, tem que ser mamãe para os outros filhos, tem que, né, fazer as outras coisas. O bebê sabe que o bebê acaba fazendo parte dessa rotina. Só que também nunca fica com aquela falta de que, puxa, mas eu não tenho tempo no colo, mas eu queria um colo gostoso, porque sabe que toda noite vai ter. E acaba tendo uma autonomia. Os bebês têm uma autoconfiança, mesmo com gestação. Complicado. Os nossos bebês têm gestação complicado, aqueles que a gente pega. E mesmo assim, esses bebês têm uma autoestima ótimo. Independência, assim, com esses estímulos também e interação conosco, esses bebês acabam tendo muita facilidade de aprender e geralmente estão na frente da maioria daqueles mínimos, né? Tem que mínimo com tantos meses deve conseguir fazer isso ou aquilo, aqueles fases de desenvolvimento. Então, e a última dica, por fim, é simplesmente não associe carrinhos a cadeirinhas, colo ou qualquer outra coisa assim ou até mesmo rotina de ficar, por exemplo, levando para passear para depois dormir, ou balançando, nem no carrinho e nem no colo, né? Porque tudo isso, gente, seu bebê pode ficar se você fizer, e vai ficar associado que eu preciso daquilo para ficar feliz, eu preciso daquilo para dormir. E de fato, se você fizer assim, você está ensinando o seu bebê. Quando você exige uma coisa, eu vou fazer daquele jeito, porque tem que ser daquele jeito, porque o bebê não pode chorar. Gente, bebê é um ser também. E se você ensinou ele que por tantos meses ele podia exigir aquilo e você faria, e depois você tenta tirar, você acha que vai fazer o quê? Ele não vai gostar. Não vai gostar, porque já acostumou, já falou que, né, todo dia nesse horário, todo vez que você vai dormir, todo não sei o que, vai sempre ser assim. Então, quando é assim, você tá ensinando ele que vai ser assim, eu vou fazer assim, e depois quando você tenta tirar aquilo, ele não vai gostar, ele vai chorar. E você não vai gostar do fato de que ele tá chorando. Nenhuma mãe quer ver o bebê chorar. Então, quando você não ensina isso para ele lá desde o início, desde o princípio, e você ensina ele que às vezes pode, e a gente sabe, né, gente, quando o nosso bebê não tá bem por algum motivo. Então, quando você percebe que tá mais carente, você percebe que tá mais tristinho, você percebe que está com dor, algum incômodo, às vezes você não sabe bem o que, mas sabe, você conhece seu filho. Então, você vê que, de repente, não tá tão legal hoje, dê mais atenção, dê mais carinho, né? Quebra as regras, não são regras assim, não é que você nunca pode, não é isso, eu só tô falando pra nunca
ser sempre, entendeu? Porque daí você não vai ensinar pra ele que vai sempre ser assim, e depois um dia tirar isso dele, que ele vai ficar triste. Você ensina ele que sim, quando você precisa, você comunica isso pra mamãe. Quando você tá com dor e você chora, a mamãe tá percebendo que a coisa mudou. E a mamãe pode cancelar os planos, a mamãe vai deixar a louça na pia, a mamãe vai dar mais colo aquele dia porque você precisa. Mas aquilo quando é necessário, não todos os dias, o dia inteiro. Então você está simplesmente colocando limites. Bebês também precisam de limites, limites em amor. Você não ama seu filho menos só por estar colocando limites. Você é uma pessoa e você precisa lembrar de você. Você precisa identificar aquilo que você precisa. Às vezes, né, seu marido, por exemplo, precisa. Às vezes, o marido, né, o pai, ou quem seja, fica de lado. Porque agora tem um bebê, agora tem uma mãe, os dois estão com umas necessidades mais assim, gritando mais alto, né? Os hormônios para cima para baixo, depois do nascimento do bebê, o bebê que tá, né, acostumando com a vida nova agora, e o pai fica em terceiro lugar. Então, assim, se você já acostuma, tanto você de pensar, eu sou um ser humano, eu também tenho meus limites, eu também preciso que o bebê entenda que a mamãe tá fazendo melhor. A mamãe ama muito, mas a mamãe não ama menos só porque dá um pouco menos colo do que a vizinha, ok? Ou do que a tia, ou do que a vovó. Então, assim, identifica suas necessidades e comunica isso pro bebê. O bebê vai se sentir amado, mas vai saber que é normal eu dormir no berço à noite, assim, sem estar colado numa mamãe. E não tem problema, não vai ter medo. Bebê não tem medo do escuro. Só depois que você ensina que deve ter medo. Então, assim, essas coisas a gente vai ensinando. E se você ensina desde o início desse jeito, o bebê vai sentir muito amor, muito amado, muita autoconfiança. Mesmo, gente, se a gravidez foi horrível. Porque eu não tive nenhuma, assim, interferência, nenhuma forma de interagir durante a gravidez desse bebê. Eu não conheço as mães biológicas, eu não fui envolvida e agora a bebê chega para mim. Mas todas essas gestações foram indesejadas, às vezes foi fruto de estupro, entendeu? É complicado. Mas se você fizer isso desde o princípio, todos os nossos bebês saem daqui sorrindo, nenhum bebê nosso sai chorando, assim, para o resto da vida. Imagina se eu tivesse que ficar com essa imagem na minha cabeça, gente. Eu me amo o suficiente para fazer com que meu bebê fique tão bem que não precise de mim. Porque eu também não quero ficar pensando que meu bebê estava sofrendo. Oh, meu Deus do céu, como que tá o bebê que não consegue isso, não consegue aquilo com a mãe, sem a mãe? E agora não tá comigo aquela mãe, né, a primeira mãe, tá com outra mãe, agora a mãe é adotiva, ou voltou pra mãe biológica. Meu Deus do céu! E eu preciso saber que não, o bebê tá bem porque eu ensinei que pode, que consegue, que não precisa ter medo, que não precisa sofrer, que consegue dormir sozinho. E não é por isso que é menos amado, né? Esses são simplesmente os limites que a gente precisa identificar e repassar desde o início para os nossos bebês. Então, esse foi o nosso assunto hoje. Eu acho que eu vou guardar esse vídeo no IGTV. Talvez, eu não sei se eu vou acabar tirando depois. Então, qualquer coisa, se você quiser reassistir, assistir o início que perdeu, pode reassistir por enquanto, pelo menos. E também, se você lembra de uma mãe ou gestante, ou uma mãe de recém-nascido, ou bebê, né, com pouco tempo. Então, encaminhe esse vídeo para ela, para que ela possa assistir também. Obrigada, viu, pelo apoio. Boa noite.